Olá pessoal, domingão 28 de março, finalzinho do dia, vamos deixá-los antenados e preparados para a movimentação dessa última semana de março, inclusive terminando na quarta-feira, dia 31. Teremos pregão normalmente na segunda, terça, quarta, quinta, dia 1º de abril também, só que na sexta-feira, feriado nacional, 2 de abril não abre a B3, então a gente vai ter uma semana mais curta nesses 4 dias, independentemente desse feriadão que está ocorrendo na cidade de São Paulo. Bom, primeiro quero rodar para vocês aqui o nosso disclaimer. Este conteúdo ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Seja seletivo em suas análises, só que sempre opinião própria com embasamento coerente. E aqui embaixo, pessoal, está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Muita gente entrando para o ambiente de trade, para o ambiente de investimento sem calcular o tamanho da perna. Aí entra no ativo, está perdendo 10, 15, 20% e fala, o que eu faço? Aí a resposta teria que ser curta e grossa. O problema é seu. Por que você, antes de você entrar, você não planejou o seu trade, o tamanho do dinheiro que você estava disponível para poder perder, para você não ter nenhuma dor de cabeça no mercado financeiro? Infelizmente, pessoal, é uma resposta dura, mas é uma resposta necessária. Planejamento de trade você tem que fazer antes da entrada. Não é entrar pelo achismo e depois ficar passando perrengue, e o mercado financeiro está sempre disponível de pegar os desavisados e assaltar a carteira de vocês sem nenhuma dó. Aquele recadinho, nunca use o seu dinheiro, o seu devido gerenciamento de risco. Anote essa frase do lado da tela do seu monitor. Antes de você fazer qualquer operação, você tem que calcular o tamanho da sua perna para que você decida perder o dinheiro caso a operação não vá ao seu favor, aquela quantidade de grana que você não tem nenhum problema em relação ao seu planejamento financeiro. Fechou? Bom, vou começar esse vídeo de hoje comentando aqui com vocês, pessoal, porque a gente está vivendo aí um ambiente no nosso mercado que o nosso Ibovespa praticamente ficou aí no 0 a 0, né? A gente teve uma movimentação aí durante essa movimentação da semana passada alta de 1,81 e nessa semana a gente fechou aí com uma queda de 1,24. Praticamente aí 2/3 da movimentação de alta da semana anterior a gente devolveu nessa. A gente está aqui dentro dessa região de confusão que fica entre 114 e 119 mil pontos. A gente chegou até espetar, perdeu essa região, foi lá no 107, tomou choque, voltamos aqui e fechamos praticamente nessa região de baixo dessa movimentação da região de confusão. Só que, o que está rolando atualmente, pessoal? Muita gente está falando do juros. Muita gente falando, olha, o BC aumentou os juros acima do esperado do mercado. E o que a gente vai comentar com vocês aqui, antes da gente comentar com vocês aqui em relação a essa movimentação de compra e venda pelo fluxo externo, eu quero ensinar vocês, pessoal, a poder olhar essa movimentação dos juros futuros. Então, primeiro, vou colocar aqui o nosso gráfico dos juros futuros em relação ao nosso Ibovespa. Essa linha preta, onde que tem essas bolinhas, é o nosso Ibovespa. E aqui a gente tem várias séries de juros futuros. Se vocês verificarem aqui, cada um aqui está marcado com o nome DIF 2023. Significa que é o juros futuros, vencimento F é janeiro de 2023. Temos DI1F 2022, que é o vencimento em janeiro de 2022. A gente está passando a acompanhar mais esses juros aqui, que é com prazo mais curto. Temos aqui também o janeiro 25, 27 e 29. Bom, se a gente verificar, pessoal, desde o primeiro dia útil desse ano de 2021, a gente tinha feito um fundo em todas as curvas de juros futuros praticamente. Então, essa movimentação está muito pujante nos juros futuros, inclusive com os juros mais curtos, mais ariscos. A gente teve essa movimentação e se você comentar aqui, Renato, por que esse seu gráfico está desde o dia 2 de julho de 2020? Por quê? Porque o investidor estrangeiro, quando chegou no dia 1º de julho de 2020, a gente tem inclusive vários vídeos aqui no conteúdo do canal falando sobre esse tema, o que o investidor estrangeiro fez, pessoal? Eles viraram a mão para a ponta compradora nos juros futuros, conforme vocês estão vendo aqui. A nossa taxa básica estava caindo. Eles navegaram toda a movimentação de queda do nosso mercado. E quando o nosso BC ainda estava em 2,25, em junho do ano passado, eles viraram a munheca no dia 1º de julho de 2020 nos juros futuros. De lá para cá, pessoal, dá uma olhada. Tá vendo como que está crescente a movimentação do fluxo estrangeiro nos contratos em aberto de juros futuros? Eles chegaram a bater aqui, ó, principalmente aqui no
início de março, quase que meados de março, em quase 4.900.000 contratos de ponta compradora nos juros futuros. Essa movimentação recente deles de diminuição de ponta compradora foi justamente depois que o BC cortou aqui essa movimentação aqui de queda da nossa taxa e implementou 0,75 de alta, já colocando no comunicado que na próxima reunião, perspectiva de alta nesse mesmo tamanho, outra de 0,75, então a gente vai pular na próxima reunião para 3,5. Aí, essa movimentação vendedora em relação à movimentação do investidor estrangeiro, pessoal, foi muito top. Eu vou comentar com vocês. Antes disso, o que a gente tem aqui para poder comentar com vocês? Olha bem que desde essa movimentação que eles viraram a mão, o que o investidor estrangeiro está fazendo, pessoal? Dá uma olhada que todos os contratos, se a gente pegar, por exemplo, janeiro de 2023 está subindo 63%. O janeiro 22, que é do ano que vem, subindo 61%. O janeiro 25, 43%. O janeiro 27, 32%. O janeiro 29, 27%. Sendo que a gente sabe que os vencimentos mais curtos são os mais negociados. Então, janeiro 23, inclusive, é o mais líquido atualmente. E se a gente somar os dois, o janeiro 22 com o janeiro 23, olha aqui que o investidor estrangeiro ganhou nos juros futuros, pessoal. Mais de 60% de projeção de lucros. O que a gente vai demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal? A nossa tabela de juros futuros, inclusive do lado direito aqui a gente tem o movimento do fluxo do investidor estrangeiro desde o final de setembro do ano passado. Eu quero passar para vocês o seguinte, olha, dia 17, dia que a gente teve o aumento da nossa taxa básica, os juros futuros de janeiro de 2023, que vence no dia 2 de janeiro de 2023, eles fecharam a 6% redondinho de taxa. E a movimentação do mercado em relação ao pregão da última sexta-feira, dia 26, fechou em 6,53 a taxa dos juros que está vencendo em janeiro 23. Inclusive, deixa eu alterar aqui, exatamente para vocês pegarem a quantidade de dias úteis, porque estava ali 27. Então, pegando aqui, pessoal, então de janeiro 23, a gente subiu praticamente numa semana e meia, quase 10%, de 6 para 6,53. E o que a gente colocou aqui embaixo? A quantidade de contratos. Investidor estrangeiro, no dia 17 de março, estava com 4.600.000 contratos de ponta compradora. Quando chegou no pregão de quinta-feira, 3.800.000 contratos de ponta compradora. A movimentação de sexta-feira só vai sair nessa madrugada, de domingo para segunda. Então, se a gente pegar somente essa movimentação aqui, eles ainda estão comprados em juros futuros em 3.800.000 até quinta. Então, eu diminui um pelo outro, deu 843.000 contratos. Peguei esse valor e coloquei aqui, para que vocês entendam o seguinte, olha, o investidor estrangeiro, está vendo aqui, ó, somente nessa movimentação dessa semana e meia, lucrou nos juros futuros 544 milhões de reais. Lembrando que a gente tinha uma PU de 90.076,21 e a gente fechou sexta-feira com uma PU 89.431. Quem está comprado em juros futuros está vendido em PU. E como a PU se desvalorizou, cada contrato de juros futuros, a pessoa que está vendida ganhou R$ 645,22. Só que, no caso dos juros futuros, você não negocia de um em um, como os mini contratos de índice de dólar. Você só tem um contrato padrão, que é de 5 em 5. Então, se você pegar essa movimentação aqui de 645 mais 5 vezes, dá mais de R$3.000 se você estivesse negociando o lote mínimo de 5 contratos. Olha que o investidor estrangeiro teve, pessoal, somente nessa ponta vendedora, venderam 843.950 contratos. Isso propiciou um embolso de lucro de 544 milhões de reais. Vamos supor que você é um investidor pessoa física. Então, vou botar aqui, ó, 5 contratos. Você comprou lá no dia 17 e sexta-feira, no dia 26, você estava com seus 5 contratos. Você teria aqui, ó, mais de R$3.200 de lucro. 0,72%, pessoal, em apenas 7 dias úteis praticamente aqui no nosso mercado. E é isso que a gente fala, investidor pessoa física, fica aí operando mini contrato de índice de dólar. Pessoal,
um contrato padrão de juros futuros é 100 mil reais. Como não tem lote no mini, só tem cheio, então se você multiplicar 100 mil por 5, um contrato padrão em relação ao DI futuro, você está negociando 500 mil reais. Bom, tem muita gente operando mini contrato. Vocês já viram em vídeos aqui no conteúdo do nosso canal que se você operar atualmente um mini contrato do dólar, você está negociando o equivalente a 57 mil reais. Então, se você estiver negociando 10 mini contratos, você está negociando quanto? 570 mil reais. Você está negociando valor financeiro maior do que um contrato padrão dos juros futuros. Se você estiver negociando, por exemplo, o mini Ibovespa, se você estiver negociando, por exemplo, 25 minis do índice futuro, você vai estar negociando mais do que 500 mil reais. E a galera fica, ah não, mas juros futuros, ah não, é um bicho de 7 cabeças. E fica lá boletando 30, 40, 50 mini contratos de índice, 60 mini contratos de índice. A galera que está no dólar, se você estiver operando mais do que 10 mini contratos de dólar, você está mais pesado do DI futuro, que seria aqui o 5 contratos. Então, pessoal, vamos ficar atento. Eu vou ensinar para vocês aqui rapidamente, inclusive não é o tema do nosso vídeo, mas eu quero deixar todo mundo muito craque sempre em relação a essa movimentação. Antes disso, deixa eu pegar aqui quanto que estava a taxa aqui para vocês, pessoal. A taxa do DI1 F23 no dia 1º de julho de 2020, quando eles viraram a munheca. Estava 3,96. Então eu vou colocar aqui, ó, 3,96 de taxa no dia 1 de julho de 2020. Pessoal, 3,96. E a taxa agora está 6,53. E no primeiro dia que eles viraram a munheca do contrato, eles chegaram a ficar com cerca de 1 milhão e 100 mil contratos. A gente viu agora que eles estão batendo 3 milhões e 800 aqui, conforme a gente está aqui embaixo. Então vou botar só esse 1 milhão e 100. Se a gente pegar em relação à movimentação desses 1 milhão e 100, que eles estão carregando pelo menos até a virada do contrato, quando eles viraram a munheca. Se a gente considerar só 1 milhão e 100 mil contratos, eles estariam faturando até agora 1 bilhão 448 milhões de reais, pessoal. Considerando 1 milhão e 100. E a gente sabe que eles foram subindo, chegaram a bater quase 5 milhões de contratos, 4 milhões e 900, e agora estão com 3 milhões e 800. Então, se a gente botar na meiuca aí, ó, 2 milhões e meio de contratos, quanto que eles já têm de projeção de lucro em relação ao nosso DI futuro? 3 bilhões e 200, quase 3 bilhões e 300 pelo investidor estrangeiro, pessoal. Os grandes grupos financeiros, eles operam DI futuro porque é uma mãe em relação à movimentação para você negociar. Agora, eu vou ensinar para vocês aqui, lembra que a gente comentou aqui, ó, se você está lá com seus 5 contratos, você pegou lá no dia 17 de março e até no pregão de sexta-feira, dia 23, você está aí faturando essa movimentação aí do nosso mercado. A gente estava com uma taxa de 6 redonda, você conseguiu faturar R$ 3.200, ok? Dá uma olhada na sua corretora, a taxa de corretagem para DI futuro é muito tranquila, inclusive para você operar intradiário, não chega nem a R$ 3.000 de você ter necessidade de margem. Se você for fazer uma posição mais longa de swing trade, você tem de 30 a 50 mil, dependendo do vencimento do contrato, porque quanto mais longo o contrato, mais a corretora vai te exigir de margem, porque a PU vai estar menor, então a oscilação é muito mais brusca com a PU menor. Então eu quero demonstrar rapidamente aqui para vocês como é que vocês fazem para poder fazer o cálculo dessa tal PU. Bom, olha aqui, pessoal. Coloquei aqui, podem dar inclusive um print aí, coloquei aqui para você fazer na HP e para você fazer no Excel. Excel normalmente é muito mais fácil para todo mundo, mas quem tiver na HP também pode fazer aqui na HP. Aqui a fórmula está aqui em cima, tá, pessoal? Tá? Valor presente, ou PU, que é igual valor futuro, ou o preço do contrato que é fixo. Todo contrato no vencimento vale 100 mil reais. Dividido por 1 mais a taxa, elevado aos dias úteis para o vencimento, dividido pelos dias úteis padrão do mercado financeiro, que são 252 dias. Isso tudo aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, já aqui embaixo para você fazer no Excel. Então, o que você vai digitar? Igual V. O que é o V? Não é o 100 mil? Então você vai botar igual 100 mil dividido, parênteses, 1 mais taxa.
Taxa é a taxa negociada. Lembra que a gente comentou que estava tendo aqui na movimentação do nosso mercado, a taxa estava em 6%. Então você vai botar 6, o sinal de percentual, fecha o parênteses, o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho, abre o parênteses de novo, a quantidade de dias úteis que tem para o vencimento do contrato, no caso aqui são 452 dias a partir do dia 17/3, né? Então você colocaria aqui 452 dividido por 252, fecha parênteses, automaticamente quando você desse Enter, ele ia passar para você aqui a PU. Inclusive, deixa eu arrumar aqui a taxa, 6%, 452 dias. Então, aqui ó, 452 dias, 6% que foi uma taxa. Então dá exatamente, olha lá, 90,076, que é o valor da PU que a gente tem. Então, para o dia 26 de março, 6,53 de taxa, 445 dias úteis. Então, 6,53 de taxa, 443 dias úteis. Só conferir. Não, 445 dias úteis. Ok. 89,431. Aqui, ó. 89,431. Bateu. Beleza? Inclusive, esse valor de ajuste aqui está, inclusive, lá na página da B3, nos ajustes referente ao pregão. Quem gosta de pegar preço de ajuste do índice, do dólar e tal, tem lá DI de um dia também, é esse mesmo preço. Então, a gente já tem essa fórmula aqui. Pessoal, olha que interessante. Se você fizer essa fórmula aqui, você já pode deixar e já fazer aqui, ó. Coloca um campo aqui embaixo, que é o DI de uma taxa, e o DI de uma taxa 2 com uma taxa 2 aqui embaixo, se é compra ou venda. E eu coloquei aqui só uma condição. Se for compra, o que ele vai fazer? Ele vai dividir daqui para cá, e se for venda, ele vai dividir daqui para cá. Isso é o de menos. Mas o que eu quero é que vocês tenham um conceito. Então, pessoal, para você que comprou juros futuros lá no dia 17, quando o BC aumentou a nossa taxa Selic, a PU estava em 90 mil. Como você comprou os juros futuros, você está vendido em PU. E a gente terminou sexta-feira 6,53. Então, 6,53 a PU está menor. Então, você está ganhando 3.226,08 por cada 5 contratos que você colocou lá, e a corretora vai te cobrar de 30 a 50 mil de margem. Imagina você de 30 a 50 mil de margem ganhando 3 mil. Você tem aí uma remuneração de 10% sobre o seu capital total. Isso em uma semana e meia praticamente. Então, pessoal, olha que interessante. Ah, Renato, mas eu quero fazer também uma operação intradiária. Então, na segunda-feira, pessoal, segunda-feira não é dia 29, então se eu aumentar aqui para o dia 29, de 445 dias até o vencimento desse contrato, vai ter quanto? Vai ter 449. Então, vamos ratificar aqui, ó, 29 de março, ah lá, 444 dias. O que a gente vai colocar aqui para vocês? Ó, 444 dias aqui também. Quando chegar amanhã, segunda-feira, ah, Renato, eu quero fazer um day trade no DI futuro, eu não quero fazer posição. Vamos supor que amanhã o índice futuro abra com uma taxa de 6,25. 6,255, porque o DI, quando está menor do que 3 anos, ele pode ter, inclusive, a terceira casa decimal diferente de 0, variando de meio e meio. E quando o DI futuro ele é menor do que 3 meses, se você for negociar um junho e tal, ele pode ter variação de 2 em 2 décimos aqui que a gente tem. Beleza? Então, no caso aqui, vamos supor que abriu amanhã o pregão DI 6255 e você, por algum motivo lá, dentro da sua estratégia, você resolveu comprar. Se ele pular durante o dia para 6295, olha quanto que você está ganhando de grana. 297,86. Por quê? A quantidade de dias úteis, ela vai mudar? Não, porque você está fazendo uma operação intradiária. Então, se você comprou a 6,25 e vendeu a 6,29, você está ganhando R$ 297,86. Viram como é que é bem mais tranquilo, pessoal? Uma variação de 4 pontos. É claro que o DI, pessoal, tem dia que chega a variar 50 pontos. Ah, Renato, o que é esse 1 ponto? É justamente aqui, ó, 25,5 para 29,5, a gente encara isso como se fosse 4 pontos. Então, se a gente colocar aqui, se você comprar o DI amanhã a 6,30 e se você vender a 6,31, você está vendendo com 1 ponto de lucro. Olha o que você está ganhando, R$ 74.
tirando corretagem e emolumentos, isso aí vai sobrar para você mais do que R$50 em relação ao lucro. Claro que você também tem que fazer imposto de renda, como qualquer mercado de renda variável, e o ambiente intradiário é 20%. Mas eu estou dizendo assim, se você, no ambiente intradiário, se valorizar 1 ponto, você já está saindo no lucro. Agora, se você esperar amanhã, 6h30, não vendeu, quando chegar no pregão de terça-feira, 6h31, você não vai ter um dia útil a menos? Então vai ser 443. Olha aqui o que acontece. Você está comprado nos juros futuros, portanto, você está vendido no APU. E a APU tende a ficar mais próximo de 100 mil, quanto mais próximo do vencimento que ela tiver. Então, se você deixar para vender no dia seguinte, mesmo ganhando aqui 1 ponto, você vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Você tem um dia útil a menos. Então, para quem está comprado, você luta contra o quê? Contra o tempo. Porque quanto mais tempo demorar e a taxa não subir, você tende a ganhar um valor menor e, nesse caso aqui, a ficar até negativo. Imagine, pessoal, que você tem aqui uma taxa de 6,50. 6,50. Você comprou num dia 6,30 e você vendeu no outro a 6,50. Você tem lucro, mesmo tendo um dia útil menor. Agora, imagine se você não vender no dia seguinte, você quiser ficar, por exemplo, uns 10 dias com esse movimento comprador. Então, de 443, 433 dias úteis. Olha lá. Se você ficar 10 dias, mesmo com essa taxa maior, como você está diminuindo a quantidade de dias úteis para o vencimento, a sua gordura de compra também está diminuindo, entendeu? Então, esse é o cuidado que, se você estiver atuando numa ponta compradora nos juros futuros, a taxa tem que andar. Se a taxa não andar, o próprio tempo vai diminuir a quantidade de dias úteis para o vencimento e o valor da PU vai aumentando, aumentando, aumentando até ficar próxima dos 100 mil, sendo que no dia do vencimento ela equivale a 100 mil reais. Vamos tirar essa prova? Vamos pegar aqui, ó, no cálculo. Então a gente vai pegar aqui, ó, vencimento desse contrato não é 2 de janeiro de 2023? Então eu vou botar aqui 2 de janeiro de 2023. Olha lá, olha aqui, olha a PU. A PU automaticamente já foi para 100 mil. Então, pessoal, quando você tiver comprado em juros futuros, quanto mais o tempo passar e a taxa não acompanhar, o PU vai ficar mais perto dos 100 mil. E quando você está comprando, quando você comprou lá com a taxa do PU de 90 mil, você vai estar tomando uma ré de quase 10 mil por contrato. Por isso que no total dá 49 mil, porque o lote padrão são 5 contratos. Então, você estaria tomando uma ré de 49 mil contratos. Agora, se você falar para mim, Renato, eu não quero ficar numa ponta compradora, eu quero ficar numa ponta vendedora, porque eu quero ficar com sombra e água fresca. Bom, se você tivesse numa ponta vendedora, olha o que ia acontecer. Você estaria com uma projeção de lucro de 49 mil reais. Por quê? Porque você vendeu juros futuros, ficou comprado na PU de 90 e a PU no vencimento, automaticamente ela vale 100 mil reais. Então, rapidamente aí uma introdução de juros futuros, porque a gente vai comentar com vocês onde que a gente fechou aqui. Na movimentação dessa semana, fluxo pelas corretoras estrangeiras, pessoal, mais uma vez, olha que interessante, 3 bilhões e 200 milhões de reais de ponta compradora no mercado à vista para os ativos do Ibovespa e também, dá uma olhada no mercado futuro, 2 bilhões e 600, pessoal. O nosso mercado andou muito menos do que a média dos principais mercados, que ficaram praticamente no 0 a 0, e a gente terminou a semana devolvendo aí 1,24. Dá só uma olhada que eles tiveram uma projeção de prejuízo, porque dos 15 ativos que eles atuaram para uma ponta compradora em relação aos ativos do Ibovespa, 1,24 de queda média contra 0,73 dos ativos que eles venderam. Só que eles venderam muito menos, então eles tiveram uma projeção de prejuízo de mais de 34 milhões de reais. Lembrando mais uma vez que a gente gosta de mostrar para vocês aqui esse nosso quadro evolutivo, justamente para demonstrar para vocês que
eles são vencedores, mas tem semanas que eles também perdem. Inclusive nas últimas semanas, o que aconteceu? Na semana anterior eles tinham lucrado 42, só que eles tinham vindo de uma semana de perda de 30 e agora novamente uma semana de 34 de perda, sendo que várias outras semanas eles tiveram uma ponta compradora, e isso fez o quê? Com que essa média móvel em relação às últimas 20 semanas esteja apontando agora para baixo em relação a essa projeção, sendo que eles estão com uma pressão que numa semana eles ganham, outra semana eles perdem. Mesmo assim, pessoal, eles estão faturando aí no nosso mercado mais de 60 milhões de reais de média base semanal em relação aos ativos do Ibovespa. Bom, e na movimentação por parte deles em relação ao dólar? Bom, uma semana onde que o dólar teve uma movimentação bem expressiva de alta, quase 5, dólar comercial fechou 5,74. O que eles fizeram? Ponta vendedora. A gente vai comentar isso com vocês aí ao longo do vídeo. Essa movimentação dessa semana, pessoal, dá uma olhada que eles tiveram uma ponta compradora em todos os nossos índices disponibilizados pelo B3, são 23 no total, com exceção do BDRX, que teve uma alta expressiva de mais de 4%. Fluxo externo na veia, pessoal. A gente consegue ver justamente também por esse nosso quadro evolutivo que vocês têm aqui com a gente no conteúdo do canal, que vários setores que a gente foge aqui da teteia do setor de materiais básicos e também nos ativos do Ibovespa que são influenciados por Vale, e setores que eu estou muito de olho. Olha aqui, ó, carbono eficiente, que é o Ibovespa sem Vale. Olha a recuperação. Está muito forte. Ainda está abaixo do zero. Ainda tem fluxo vendedor. A gente até comentou com vocês aqui no conteúdo do canal para que a gente ficasse sempre muito atento na evolução de base anual. A gente tem aqui esse gráfico justamente para que vocês entendam essa movimentação de base anual, que vários setores estão caindo no ano e eles com uma ponta o quê? Vendedora. O índice imobiliário está caindo no ano 10,5, pessoal, está com uma alta espetacular nesse mês, mas ainda o pior setor no mercado financeiro, e eles têm ainda um fluxo vendedor. Nessa semana, o que aconteceu de diferente? Índice financeiro muito ligado ao setor bancário, nossos bancões privados, o índice financeiro passou aí para uma ponta compradora em relação à movimentação do nosso mercado, e o índice financeiro ainda é o penúltimo índice em relação à performance no ano de 2021. A gente segue muito ligado, sendo que a gente está sempre falando para vocês aqui no canal que eles têm uma ponta compradora em relação às ações do Bradescão, e nessa semana novamente empurraram esses ativos e também empurraram o setor de materiais básicos, concentrando em Vale. Então, dos 15 mais de compra e venda durante essa semana, dá só uma olhada, pessoal. A gente teve aqui ativos que se valorizaram durante essa semana. A gente teve aqui 9 ativos com fechamento semanal de base com valorização, e eles atuando numa ponta compradora em 5 deles. Dá só uma olhada aqui nas ações de Vale, Bradesco, Itaú e também as ações de Petrobras e a nossa teteia, as ações de Bolu. Lembrando, pessoal, tinha uma ponta vendedora muito expressiva nas ações da companhia. Nessa semana, Bolu aí terminando a semana com mais de 10% de desvalorização, e eles aproveitaram para intensificar uma feirinha em relação às ações da companhia, sendo que lá no início de fevereiro começaram a vender a rodo o ativo aí, fazendo topo em relação à movimentação e à cotação, e recentemente o ativo com uma correção muito expressiva, eles fizeram uma feirinha em relação a esse ativo do nosso mercado. A gente teve aqui na semana as ações de Pão de Açúcar subindo quase 11%, lembrando mais uma vez, né, pessoal, eles aproveitam para poder fazer esses movimentos do nosso mercado, aproveitando em relação aos nossos ativos. Na semana passada, eles tinham tido uma ponta compradora no ativo, e nessa semana uma leve ponta vendedora, colocando lucro no bolso, sendo que na semana passada o ativo tinha encerrado a semana com mais de 13% de valorização. Dá uma olhada, a gente chegou a comentar com vocês no nosso overview de quarta-feira, Marfrig, pessoal. Ponta compradora por parte deles no nosso mercado, há várias semanas aí, vocês têm aqui do nosso canal, e nessa semana Marfrig aí encerrando a semana com uma valorização bem expressiva do nosso mercado. Na outra ponta a gente tem, além das ações de Bolu, a gente teve aqui as ações de Azul, pessoal, que caíram 11% nessa semana. Olha o tamanho da barra. Enfiaram a mamona na ponta vendedora em relação às ações da companhia para o nosso mercado. Se a gente pegar aqui em relação ao nosso setor de BDRX, empresas americanas que a gente pode negociar aqui na nossa bolsa, inclusive não tem limite de negociação, você pode negociar de uma em uma unidade. Então a gente teve aqui destaque para as ações da Texas,
empresa do setor de semicondutores aqui, a P&G, né, Procter & Gamble também subindo mais de 10%, as ações da Adobe, as ações da Oracle, quase 10% de valorização, e no outro lado, a gente teve aqui as ações da Baidu caindo quase 20% aí no nosso mercado de BDRs que são listadas pela B3. Bom, quero falar com vocês aqui rapidamente com a movimentação do mercado futuro em relação ao fluxo externo. A gente tem aqui, dessa movimentação da semana, pessoal, a gente está com uma avalanche de ponta compradora em relação ao fluxo do investidor estrangeiro, conforme a gente está vendo lá nos contratos que está na nossa página, o link está na descrição. Isso está corroborando também pela movimentação das corretoras estrangeiras. Eles já estão acumulando mais de 10 bilhões de reais. Então, se a gente fizer uma conta aqui, pessoal, de padaria, o que acontece? A nossa bolsa está em 115 mil. E o nosso índice futuro, eles estavam com cerca de 100, 120 mil contratos de ponta vendedora. Se você multiplicar por isso, dá praticamente aí 12, 13 bilhões de reais. E está vindo das corretoras estrangeiras 10 bilhões de reais, é uma movimentação muito forte. Lembrando que esse contrato vence agora no próximo dia 14 do mês de abril, e eles têm uma posição compradora muito forte entre 107 e 110, como a gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal. Bom, e na movimentação do dólar? Esse contrato do dólar, pessoal, já fizeram barba, cabelo e bigode. Por quê? Na primeira semana, eles compraram, o dólar subiu. Na segunda semana, pessoal, eles aproveitaram para poder fazer o quê? Para poder fazer uma venda e depois uma recompra. Cada bolinha dessa daqui é o fechamento de uma semana. Também colocaram baita lucro no bolso nesse movimento curto. Na terceira semana, ponta vendedora no dólar. Dólar com uma movimentação de desvalorização. E nessa semana aproveitaram para fazer o quê? A partir de terça-feira, ponta compradora diante da ponta vendedora anterior, colocando lucro no bolso das vendas anteriores, e principalmente no pregão aí de quinta e sexta-feira, o dólar teve uma movimentação aí de alta, colocando lucro no bolso, viraram a mão para a movimentação do dólar futuro exatamente no pregão dessa sexta-feira. Estão com uma movimentação muito leve em relação ao contrato anterior, onde eles chegaram a movimentar mais de 200 milhões. Estão praticamente aí no 0 a 0. A gente tem negociação desse contrato no pregão de segunda e terça-feira para esse contrato J. E para fechar esse nosso vídeo de hoje, tá aqui os ativos do Ibovespa já setorizados. Setor financeiro, BR Malls, 2,5 de valorização, ponta compradora por parte deles aí nesse setor de administração de shopping centers, inclusive dos três ativos é o que eles têm maior ponta compradora aí em relação à movimentação recente. Também compraram as ações de Multiplan, que também tiveram uma movimentação de valorização. Lembrando que Santander, na semana passada, tinha sido o banco mais ponta compradora por parte deles, tirando as ações de Bradesco, Itaú e também as ações da própria B3 no nosso mercado. A gente teve aqui na outra ponta as ações de Sul América. Lembra que na semana passada a gente tinha comentado com vocês, o ativo subiu mais de 24%, eles já estavam atuando numa ponta vendedora, pessoal. Eles são muito safos. Então, nessa semana, continuaram essa ponta vendedora, o ativo aí como um recuo de mais de 8% no nosso mercado. Em relação aqui ao setor de consumo, as ações de Carrefour, mais uma vez aqui, eles tiveram uma ponta compradora diante dessa movimentação. Lembrando que esse ativo tem fluxo de longo prazo, o comprador por parte deles no nosso mercado. Aproveitaram nessa semana as ações de Pão de Açúcar, que tinham se valorizado mais de 13% na semana passada, como a gente comentou. Nessa semana, quase 11% de valorização. Aproveitaram para colocar parte do lucro no bolso. As ações de Marfrig também, como a gente já comentou com vocês, destaque de ponta compradora desse setor. Inclusive, foi o terceiro maior volume comprador. Eles também fizeram feirinha em relação às ações de Localiza e também aqui as ações de Boalu. Se a gente mudar aqui para o setor de materiais básicos, o setor mais forte do nosso mercado nesse ano, ponta compradora em todo mundo, com exceção das ações de Bradespar. Por quê, pessoal? As ações de Bradespar na semana passada tinha caído quase 1, eles aproveitaram para comprar, nessa semana subiu mais de 3, aproveitaram para bolso. No restante, ponta compradora, a gente está percebendo, inclusive na semana passada a gente tinha comentado com vocês sobre Klabin, né? Que eles estavam fazendo uma feirinha e o ativo com quase 8% de desvalorização se a gente juntasse as duas semanas anteriores, e nessa semana o ativo aí com mais de 1% de valorização. Aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, todo mundo caiu e eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação às ações de Petrobras, agora concentrando nas ações preferenciais da companhia, e também o ativo que mais caiu em relação a essa movimentação, a nossa Teteia Cosan, mais de 3%, eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha em relação a essa movimentação do ativo. Se a gente partir aqui para o setor de serviços públicos, pessoal, dá só uma olhada. O que a gente comentou com vocês em relação às ações de Equatorial? Inclusive, a gente comentou que estava o volume mais forte em todos os ativos do setor de serviços públicos. Nessa semana, Equatorial, mais uma semana muito compradora por parte deles,
2,56 de valorização em relação a essa movimentação da semana e eles aí atuando numa ponta compradora em relação às ações da companhia no nosso mercado. E a relação que a gente teve aqui de Sabesp em relação à semana anterior, o que eles tinham feito, pessoal? Na semana anterior, Sabesp tinha subido mais de 10% e foi o segundo ativo com maior volume vendedor do setor de serviços públicos por parte deles. O que aconteceu nessa semana? O ativo vai lá e cai 4,60, eles aproveitam para recomprar tudo em relação à movimentação da semana anterior e colocar também um belíssimo lucro no bolso. Bom, no setor industrial, eles tiveram aí uma ponta compradora aqui nas ações de CCR, Raio 3, que eles tinham dado o ar da graça na semana anterior, que tinha subido mais de 5%. Nessa semana devolve a mesma quantidade que tinha subido na semana passada, só que nessa semana eles não ajudaram esse movimento, começaram aí também fazer uma ponta compradora e feirinha em relação aos ativos da companhia. Aqui, em relação das ações de Embraer com uma queda muito expressiva nessa semana, 9% de desvalorização, eles encerraram a semana também fazendo uma feirinha em relação às ações da companhia. Bom, em relação às ações de Gol e Azul, a gente já tinha comentado com vocês no nosso overview, a gente tem uma pressão vendedora e aqui muito mais concentrada nas ações de Azul do nosso mercado, já que eles têm um movimento mais pujante desse ativo recentemente. Bom, se a gente pular aqui no setor de saúde, todo mundo caiu com exceção das ações de Intermédica, inclusive na semana passada foi o ativo que encerrou a semana com o volume de maior monta compradora por parte deles desse setor. Então nessa semana eles aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso, o ativo fechou praticamente no 0 a 0. Na semana passada a gente tinha percebido que RADL teve uma movimentação de quase 7% de valorização e eles sentaram a mamona na ponta vendedora. Pessoal, olha o que aconteceu nessa semana, o ativo vai lá e cai quase 4%, eles aproveitam e fazem uma recompra de parte desse movimento, colocando o que? Lucro no bolso. Em relação ao setor de telecomunicações e TI, a gente teve aqui as ações de Vivo com uma movimentação compradora mais expressiva, lembrando que na semana passada eles tinham atacado o TIM com uma ponta compradora muito expressiva, só que o ativo na semana passada só tinha subido 1% e nessa semana não quiseram nem saber, ponta vendedora do Futebol Clube em relação às ações de TIM, que caíram mais de 3% no nosso mercado. Em relação às ações de TOTOS, na semana passada, TOTOS tinha subido 4,5%, eles tinham vendido. Nessa semana, devolveu praticamente a metade disso, eles aproveitaram para recomprar, colocando lucro no bolso. Dessa forma, pessoal, eu desejo a vocês uma excelente última semana de março aqui no mercado financeiro. A gente segue muito atento em relação à movimentação, pressão de juros, pressão do mercado à vista, pressão pelos grandes fundos globais que operam no nosso mercado para deixá-los muito bem informados em relação a esse conteúdo que a gente publica para vocês aqui de forma gratuita no nosso canal do YouTube. Então, compartilhe, se inscreva no canal, senta o pé na porta e deixa o like. Não se esqueça de acompanhar os nossos conteúdos, que é de grande valia para que você ajude a tomada da sua decisão própria em relação aos seus investimentos. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!